Bem-vindo à nossa 7ª aula do curso de investimentos para iniciantes. Nessa aula aqui, a gente vai falar sobre fundos de investimentos. Você já deve ter ouvido falar sobre esse assunto e já imagina que fundos de investimentos devem ser formados por milhares de pessoas, que tem um gestor profissional por trás daquele fundo, tem a questão de investir direto no fundo, direto no ativo, como é que faz o aporte, o resgate nesse fundo, o que quer dizer isso, cotização, liquidação, liquidez. A gente vai falar sobre todos esses temas aqui nesse vídeo, então fica comigo. Obrigado por acompanhar até a 7ª aula aqui. Lembrando que eu sempre deixo na descrição do vídeo uma lista com os melhores livros para você que está começando no mundo dos investimentos. Eu sou Leonardo Alves, sócio da CXBR Capital, um escritório de investimentos e soluções financeiras. O nosso trabalho é te ajudar a cuidar melhor do seu dinheiro, tomando as melhores decisões financeiras. Se você precisa de ajuda profissional para investir o seu dinheiro, já clica aqui embaixo no link que eu deixei nos comentários que eu vou te ajudar pessoalmente. E se você ainda não segue nosso canal, já segue aqui embaixo para não perder conteúdos importantes. Então vamos lá, entrar diretamente aqui no tema dessa aula de hoje. Eu começo essa aula te fazendo uma pergunta. Você investe diretamente em ativos, então você pode comprar ações, como a gente falou lá na aula 6, você pode comprar rendas fixas, como a gente falou lá na aula 5, mas e se você juntasse vários amigos, vários conhecidos, para poder investir em algo grande, em algo realmente inacessível para você individualmente? De grosso modo, é assim que os fundos de investimentos funcionam, é como se juntassem várias pessoas para investir em coisas maiores. Falando de uma forma um pouco mais estruturada, a gente pode dizer que os fundos de investimentos, eles são uma forma coletiva de você investir, onde várias pessoas, e as pessoas que investem no fundo a gente chama de cotistas, então vários cotistas colocam seu dinheiro em um único pote. E aí a gente tem um gestor especializado, uma pessoa que é do mercado financeiro, uma pessoa que estudou para isso, uma pessoa que tem certificação e entende o que está fazendo, ela vai administrar esse dinheiro aplicando em diferentes ativos. Então ele pode aplicar em ações, em títulos de renda fixa, em imóveis, em câmbio, em juros e assim por diante. Mas como é que funciona? Você, como cotista, você compra uma cota desse fundo. O valor dessa cota ele pode variar de acordo com os ativos que compõem esse fundo. O gestor ele vai pegar o dinheiro dessas cotas e vai lá comprar ativos no mercado financeiro. A grande diferença aqui é que como você tem milhares de cotistas nos fundos de investimentos, então os fundos de investimentos têm milhões, às vezes até bilhões de reais dentro dele, o gestor consegue acessar coisas que você não consegue individualmente, além de outras vantagens também que a gente vai falar aqui ao longo dessa aula. E aí o gestor, ele decide onde vai aplicar e você compartilha tanto os lucros como as perdas. Por isso que essas cotas, elas podem variar no mercado financeiro, tá? Ficou mais claro para você como é que funciona a mecânica disso daqui? Você coloca o dinheiro ali e o gestor vai determinar onde vai investir esse dinheiro. Então, no fundo, você está delegando para o gestor uma decisão financeira. E aí isso pode ser interessante para você que não acompanha o mercado financeiro no dia a dia. Você está delegando para algum gestor para que ele faça esse acompanhamento para você e te traga o melhor retorno possível. Mas e aí? Esse gestor ele pode fazer o que ele quiser com o seu dinheiro? Bom, na verdade não é bem assim. Os fundos eles têm estatutos que delimitam onde que cada gestor pode investir. Então vai ter lá o prazo que ele pode investir, o tipo de ativo que ele pode comprar, onde que ele pode se arriscar, qual é o máximo de exposição em cada tipo de ativo, e a gente chama isso de mandato do fundo. Então quando a gente fala que cada fundo tem o seu mandato, quer dizer que cada gestor ele tem uma limitação pelo estatuto de onde ele pode colocar o seu dinheiro. E isso facilita muito na questão de expertise do gestor, ou seja, a gente já está imaginando aí que então deve ter gestor especializado em renda fixa. Então ele vai ter ali um fundo de renda fixa. Vai ter outro gestor que é especializado em ações. E aí ele vai ter um fundo que tem mandato para investir em ações. Isso é muito bom para o investidor porque ele pode delegar um pouco do seu dinheiro
para um gestor de renda fixa, para um fundo de renda fixa, e aquele cara é muito bom nesse assunto, ele vai ter o melhor investimento possível ali. E ele pode delegar uma outra parte do seu dinheiro para um gestor que é especializado em ações, para que ele invista em ações. Então, você vai poder escolher vários fundos na sua carteira, e aí você não precisa investir em um fundo só, você pode investir em quantos fundos você quiser. Tem gente que tem 1, 2, 30, 20 fundos na carteira. O ideal é que você sempre tenha uma quantidade máxima de fundos aí, que você escolha sempre os melhores gestores, que a gente vai falar um pouco disso mais lá para frente. Então você já entendeu que tem mandatos diferentes e tem tipos diferentes de fundos de investimentos. Vamos falar um pouquinho aqui sobre os principais tipos de fundos de investimentos, começando pelos fundos de renda fixa. Os fundos de renda fixa, como o nome já diz, eles aplicam em títulos de dívidas, em rendas fixas, como aqueles títulos que a gente falou lá na aula 5, CDBs, títulos públicos, créditos privados. Então, na média, eles são considerados um pouco mais seguros. Na média, por quê? Tem alguns subtipos aí, tem fundos de renda fixa que aplicam basicamente em títulos bancários, em títulos do governo, em títulos do tesouro, né? Esses daqui são um pouco mais seguros. Agora tem outros que investem prioritariamente em créditos privados, em CRAs, em CRIs, em debêntures. Esses daqui são um pouco mais agressivos. Como você viu lá na aula 5, na parte de renda fixa, são rendas fixas que tendem a ter um retorno maior, mas também tem um risco maior, tá? A gente diz que os fundos de DI, eles são os fundos mais conservadores e mais populares. Por que tem essa nomenclatura, fundo DI? Porque justamente eles tendem a seguir, ou eles têm que seguir o índice CDI. Eles fazem aplicação basicamente em títulos do governo federal. Então, a finalidade deles é justamente perseguir a taxa do CDI. Então, eles são considerados de baixo risco, porque eles são ali pós-fixados, tendem a ter baixa volatilidade e, normalmente, eles têm uma taxa de administração pequena e também uma liquidez alta, como vocês vão entender lá na frente. A segunda categoria de fundos mais comuns são os fundos de ações. Esses fundos eles investem prioritariamente em bolsa de valores, em ativos de renda variável, como os que a gente falou lá na aula 6. Eles têm um maior potencial de crescimento, mas também têm um risco muito maior. Então, quando a bolsa está indo bem, esses fundos tendem a render muito bem, a ter um retorno muito acima do CDI. Mas quando a bolsa está mal, você pode ter uma rentabilidade negativa, inclusive muito abaixo da inflação, muito abaixo da Selic, com prejuízo, como se fosse um investimento em ações. O fundo de ação ele costuma ser recomendado para aquele dinheiro seu de longo prazo, assim como aquele dinheiro que você investiria numa ação. Se você gosta de comprar ou vender ações, gosta de analisar empresas, o fundo de investimento em ações ele é parecido com isso. Você precisa pensar nele em longo prazo. Você está comprando uma ação. A grande diferença aqui é que, em vez de você comprar uma ação diretamente, você está delegando para o gestor do fundo de investimento escolher as melhores empresas que ele vai alocar. Da mesma forma que os fundos de renda fixa, a gente pode dizer que aqui no fundo de ação também tem alguns subtipos, que alguns gestores que compram a ação faz a estratégia do buy and hold. Se você nunca ouviu falar esse termo, buy and hold quer dizer aquele investidor de longuíssimo prazo, é o cara que compra uma ação e quer viver de dividendos dela, quer ficar com essa empresa para o resto da vida, é o buy and hold. Tem gestores que praticam esse buy and hold, que compram alguns ativos com uma qualidade que ele julga superior para ficar durante muitos anos. Tem alguns gestores que fazem um long e short, que a gente diz que o long é a posição comprada, o short é a posição vendida. Então, eles trabalham com algumas posições compradas e algumas posições vendidas. Então, se você quiser investir em fundos de ações, vale a pena estudar um pouquinho mais, porque eles têm várias categorias ali. Tem desde o fundo, esse long bias, que a gente diz que é o fundo que trabalha mais comprado, que é mais tranquilo, tem uma volatilidade menor, até aqueles fundos mais agressivos que os gestores são mais ativos.
Aqui no fundo de ações, ele tende a ter uma taxa de administração um pouco maior, porque o administrador precisa ser um pouco mais especializado e precisa ser um pouco mais ativo. Assim como nos fundos multimercados. Olha aí, a outra categoria dos fundos de investimentos são os fundos multimercados. Esses fundos aqui, eles buscam diversificar os investimentos em diferentes ativos. Então, esse fundo multimercado, diferente do renda fixa, que vai investir em renda fixa, fundo de ações, vai investir em ações. E o fundo multimercado, como o nome diz, ele vai investir em vários mercados. Então ele pode investir em ações, pode investir em títulos públicos, pode investir em juros, pode investir em câmbio. O objetivo aqui é buscar uma maior rentabilidade, mas também o risco também pode ser maior. Aqui nesses multimercados também tem diversas categorias. Eu diria que aqui o range é até maior do que os outros que a gente falou até agora. A gente tem fundos multimercados de baixa volatilidade, ou seja, tem alguns mandatos de fundo em que o gestor ele consegue se expor de uma forma bem pequena em outros ativos que não sejam rendas fixas mais seguras. E tem alguns mandatos que não tem limitação, que o gestor consegue investir em praticamente qualquer coisa, são os fundos mais agressivos. Outra categoria de fundos de investimento são os fundos cambiais. Esses fundos eles investem em ativos que sejam relacionados a outras moedas. O mais comum aqui normalmente são os fundos cambiais com dólar. Eles procuram acompanhar a cotação da moeda americana. Claro, se você investir num fundo cambial de euro, ele vai seguir o euro ali. Mas o mais comum é o dólar mesmo. Eles podem ser uma opção interessante para você que quer se expor ou se proteger de variações cambiais de forma mais fácil. Ou seja, você pode comprar moeda estrangeira, você pode fazer o hedge quer dizer proteção. Você pode fazer a sua proteção de outras formas, mas o fundo é uma forma mais simples, mais tranquila. Você vai lá, compra a cota do fundo, já está protegido e já está exposto à variação cambial. Se esse dólar subir muito, você vai ter uma supervalorização. Claro que eles também têm aí o seu risco. Se o dólar ou a moeda estrangeira cair muito, a cota desse fundo também cai e você também vai ter prejuízo. E por último, vamos falar aqui do fundo de previdência. Isso aqui é uma categoria de fundo especial. Inclusive eu tenho um vídeo no canal, vou deixar o link aqui para vocês falando um pouco mais sobre fundo de previdência, porque isso aqui é uma categoria especial. Você consegue... Normalmente esses fundos aqui você utiliza para fazer previdências, tanto PGBL como VGBL. Você já deve ter ouvido falar desses tipos de previdência. E a gente tem fundos de previdência multimercados, tem fundos de previdência de renda fixa, tem fundo de previdência com ações. Eles têm uma regulamentação própria porque eles são de previdência. Eles também têm algumas vantagens tributárias, ou seja, se você ficar um longo período, você pode ter uma tributação bem baixa. Você tem a vantagem sucessória, então você consegue, em caso da sua falta, o dinheiro desses fundos aqui ele pode ser transmitido sem o recolhimento do ITCMD. Tem algumas vantagens aqui, eles são fundos diferentes, pensando aí no investimento em longuíssimo prazo. Muita gente investe nesses caras aqui, não necessariamente para se aposentar, pensando na previdência, mas se é um investimento de longuíssimo prazo, eles têm algumas vantagens que pode fazer sentido para você. Depois dá uma conferida lá no vídeo. Bom, e como é que você faz para investir nesses fundos? É super simples. Você primeiro precisa ter uma corretora. Se você não tem a conta na corretora, recomendo que você abra a conta na XP, a corretora que a gente trabalha hoje. Funciona muito bem, uma corretora muito boa, e você vai ter lá mais de 800 fundos de investimentos. Você vai com certeza encontrar coisas que encaixem ali com o seu perfil para você começar a investir nessa categoria. Bom, e aí você vai entrar na parte de fundos ali da corretora e vai começar nos filtros, vai escolher o tipo de fundo, se é renda fixa, se é ação, se é multimercado, vai colocar lá qual que é a liquidez que você precisa. Se você vai investir no fundo, você decide quanto vai investir, a aplicação inicial. Então tem alguns fundos que tem uma aplicação inicial de R$100, de R$500, e tem os fundos de 10 mil, 500 mil, 1 milhão, tem fundos para qualquer tamanho. Então se você quiser investir a partir de R$100, você já consegue ter uma diversificação legal nos fundos de investimentos, e a gente vai falar de diversificação daqui a pouco, que aliás é uma grande vantagem do fundo de investimento. Imagina que se você tem R$100 e você quiser comprar ações
no mercado financeiro, você vai comprar 1, 2, 3 ações. Você vai ter um custo de corretagem ali e você vai também ter uma diversificação muito pequena. Por quê? O seu dinheiro, o seu recurso para investir é muito pequeno. Se você for investir em renda fixa, da mesma forma, a maior parte das rendas fixas tem um valor unitário de R$1.000. Então, se você tiver R$1.000 para investir, você vai conseguir investir em uma renda fixa só. E aí pense, se você for uma pessoa agressiva que quiser comprar um título de investimento de crédito privado, você vai conseguir comprar de uma empresa só. Se essa empresa quebrar, você perdeu o seu dinheiro. Por isso que aqui entra a questão de diversificação nos fundos de investimentos. Mesmo com pouco dinheiro, você vai estar muito bem diversificado. Vou te dar algum exemplo aqui. Nos fundos de ação, por exemplo, você vai investir R$500, com esses R$500 ou R$100 que seja, você colocou nesse fundo, esse gestor aqui, a carteira desse fundo, o gestor colocou em 40, 50 ativos. Então, com esses R$100, você está pulverizado o seu investimento em 50 ativos, 40, 20 ativos que seja. Você tem uma boa diversificação. No fundo de renda fixa, da mesma forma. Você colocou ali os seus R$100, o gestor vai comprar diversos ativos para compor essa carteira. Então, esses R$100, ele vai estar investido, às vezes em 80, 100 títulos diferentes de renda fixa. Olha que diferença enorme que faz na diversificação. Então, se você tem pouco dinheiro e quer diversificar, fundo de investimentos pode ser bem interessante para você. E a gente falou aí da diversificação, mas quais são os riscos desses fundos de investimentos? Bom, eu diria que o primeiro risco ele está relacionado à classe desse fundo. Então, se você investe num fundo de renda fixa que investe em títulos públicos, o risco é basicamente o risco dos títulos públicos, é um risco baixíssimo. Se você investe em ações, qual que é o seu risco? É justamente aquelas empresas que o gestor está investindo. Se essas empresas quebrarem, se essas empresas tiverem alguma dificuldade, o valor da ação dessas empresas vai cair, a cota desse fundo vai cair e você vai ter um prejuízo. Então, o risco está relacionado às empresas que ele está investido. Fundos de ações normalmente tem uma volatilidade bem alta. Os multimercados também está relacionado aos ativos desses fundos aqui. Quando você vai investir em fundos multimercados, vale a pena você pegar o estatuto, o mandato desse gestor e verificar qual que é, onde que ele pode investir e também dar uma olhada ali na volatilidade histórica desse fundo. Normalmente, os fundos têm um target, têm um alvo de volatilidade. Então, você já consegue enxergar ali aonde você está colocando seu dinheiro. E como você minimiza os riscos desses investimentos? O ideal é que você escolha sempre bons gestores. Então, conheça o histórico desse fundo, não só histórico de rentabilidade, mas entende qual é a volatilidade histórica desse fundo, entende se essa equipe de gestão está junta há muito tempo, o que eles têm feito em momentos de crise, como é que é a recuperação, como é que é o comportamento desse fundo ao longo do tempo. Isso é muito importante para que você escolha os melhores gestores para que você possa colocar o seu dinheiro. E além disso, é importante você acompanhar de perto. Então, às vezes uma equipe está junto há muito tempo, tem uma bela performance, em momentos de crise eles conseguem trabalhar muito bem, e aí você fica à vontade para colocar o seu dinheiro nesse fundo. Mas, em algum momento, essa equipe pode se desfazer. Então, o gestor, que é o cabeça ali, ele pode sair dessa casa, dessa gestora, pode ir para outro, ele pode se aposentar. Por isso que é bom, mesmo investindo em fundo, que você está delegando o seu investimento, ter algum acompanhamento próximo ali. E aí, se você tiver um assessor de investimentos, com certeza ele faz esse acompanhamento para você. Além disso, quais são as outras vantagens e desvantagens de você utilizar os fundos de investimentos na sua carteira de investimentos? Bom, a primeira a gente já falou, é a gestão profissional. Você vai ter um profissional dedicado a cuidar da sua carteira, a cuidar desse fundo 100% do tempo. É um cara experiente no mercado financeiro que com certeza vai tomar decisões melhores do que você, se você não for uma pessoa experiente. Diversificação, que a gente já falou também. Mesmo com pouco dinheiro, você vai conseguir diversificar o seu dinheiro em vários ativos.
acessibilidade. Isso é muito importante. Como eu falei, a maior parte dos títulos de renda fixa começam em R$1.000, mas se você tiver 100, 200, 300 reais, você já consegue investir ali em fundos de renda fixa. E muitas vezes esse fundo de renda fixa tem aquele ativo de renda fixa que você gostaria. Você consegue acessar vários títulos mesmo com um dinheiro menor. Essa acessibilidade é muito interessante. E além disso, a liquidez. Isso aqui é muito interessante. Quando você investe principalmente nos títulos bancários, em CDBs, LCAs, LCIs, normalmente são títulos que não têm muita liquidez. Você consegue até vender no mercado secundário, mas tem aquele prejuízo na venda antecipada. Então, se você vai investir ali em CDB, normalmente vai ser um investimento para 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você não consegue dar saída antecipada sem ter esse prejuízo. Já nos fundos de investimentos, você consegue, sim, fundos de investimentos com liquidez de D+1, ou seja, quando a gente fala D+1, é D, o dia do resgate, mais 1, quer dizer, mais um dia útil, tá? E aí essa nomenclatura é muito comum no mundo dos investimentos. D+10, por exemplo. D+10 quer dizer que esse resgate vai ocorrer no dia que você solicitou, mais 10 dias úteis, tá? Isso aqui é importante, você vai se deparar com isso muitas vezes. Bom, em relação à liquidez, os fundos tendem a ter uma liquidez muito melhor do que os títulos em si. Como a gente falou, você vai investir num CDB, ele vai ter ali uma liquidez para 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se você investir num fundo de investimentos que investe em títulos bancários, provavelmente esse fundo vai ter ali liquidez de 2 dias, 3 dias, 10 dias, que seja. Ou seja, você vai conseguir resgatar em 10 dias o seu dinheiro. Se você tivesse no CDB diretamente, demoraria 1 ano para você resgatar. Então, isso aqui eu estou falando um pouco mais nessa parte de liquidez porque é um pouco controversa. Tem fundos aí que tem uma liquidez de 90 dias, por exemplo. Mas quando você compara com o ativo em si, essa liquidez ela é maior do que do ativo em si. Por quê? O gestor ele monta uma carteira diversificada ali em que ele consegue suprir a necessidade do cotista que precisa resgatar num prazo menor, mesmo mantendo títulos mais longos na carteira. Quais são as desvantagens, então? Desvantagem do fundo de investimento em relação ao investimento direto. Quando você investe pelo fundo, você tem a taxa de administração e taxa de performance. Isso aqui pode diminuir um pouco a rentabilidade do seu investimento. Então, se você investir diretamente nos ativos que aquele fundo investe, você tende a ter uma rentabilidade maior. Por quê? Você não tem o gestor ali no meio sendo remunerado. O gestor é um profissional, o gestor é experiente, ele precisa ser remunerado por aquele trabalho, tá? Então, você tem esse pedágio aí no meio, esse gestor que você está pagando. De qualquer forma, toda vez que você entra em uma plataforma ou você vê uma lâmina de resultados de um fundo, tudo aquilo que você vê já é líquido da taxa de administração. Então, a taxa de administração já está descontada dessas performances que são mostradas. Isso acontece justamente para você poder comparar diferentes fundos. Então, pensa comigo. Imagina que um fundo ele cobra 1% de taxa de administração. O outro fundo cobra 2% de taxa de administração. Como é que você vai comparar os dois fundos? Se esse valor não tivesse sido descontado da lâmina deles, você teria que ficar fazendo conta. Mas, por padrão, eles já são descontados e toda aquela rentabilidade que você vê histórica já é descontada essa taxa de administração. Uma outra coisa que eu costumo falar sempre aqui é que é importante que esse gestor ele esteja alinhado com seus objetivos. Então muita gente fala, poxa, eu quero um fundo que tenha taxa de administração, tudo bem, mas não tem a taxa de performance. Eu acho que a taxa de performance é importante. Esse gestor vai ganhar dinheiro se esse fundo for bem. Se esse fundo for mal, ele não vai ganhar, assim como eu. A minha cota está valorizando, eu vou ganhar dinheiro com isso, esse gestor vai ganhar junto comigo. E aí a gente precisa pensar também, muita gente se apega demais a essa taxa de administração e esquece de ver a performance do fundo. Eu prefiro investir num fundo que tem uma performance muito boa, mesmo cobrando uma alta taxa de administração, do que um fundo sem taxa nenhuma, que não me entrega rentabilidade nenhuma. O mais importante aqui é ver o que você vai ter de retorno, independente do que vai ficar no meio do caminho.
Além disso, a gente pode pensar nos riscos, é uma desvantagem também importante aqui no fundo. Dependendo do tipo de fundo que você vai investir, principalmente nos fundos de ações e fundos multimercados, eles podem ter um risco aí bem relevante para sua carteira. Então é importante você considerar também essa desvantagem no momento que você for investir. Bom, eu tentei passar aqui pelas principais nuances do mundo dos fundos de investimentos. Espero que tenha ficado claro para você como é que funcionam esses fundos e te agradeço por acompanhar essa aula até aqui. Se você gostou da aula, não deixe de compartilhar com outras pessoas que podem se beneficiar também com esse conteúdo e continue sempre aprendendo sobre o mundo dos investimentos. Isso aqui é um aprendizado contínuo que a gente nunca para. Se você precisar de ajuda profissional com os seus investimentos, clica no link da descrição aqui que eu vou te ajudar com isso. Além disso, não deixe de conferir a lista de livros aqui embaixo para que você que está começando nesse mundo de investimentos vai ser muito útil para você. E além disso, segue o nosso canal que tem muito conteúdo bacana vindo por aí. Tem dúvidas ou sugestões? Deixa aqui nos comentários que a sua dúvida pode ser de outras pessoas e pode virar um vídeo aqui no canal. Muito obrigado pela audiência, que Deus abençoe.